Maura Montella. É essa aqui com esses alunos. Mas não é bom ter plateia já comprada assim, Jô? Maravilhoso. Você, se não fosse professor, o que você ia querer ser? Artista. É? Mas que tipo de artista? De televisão. Artista visual, artista relacional ou artista de TV? Não, Jô, inclusive, você sabe que eu devo a você os meus 8 livros. Não deve nada. Devo, Jô, devo. Então deve, então paga. Bom, dependendo do preço, podemos negociar. Pelo seguinte, Jô, eu dou aula na universidade há muito tempo, esses são meus alunos da UFRJ. E eu sempre vi os professores lá. Eu divido assim em 2 categorias. Tem aqueles professores que querem dinheiro. Então, eles se envolvem em projetos com a Petrobras, com a Eletrobras, não sei o quê, e vão lá e ganham dinheiro, nada mais justo. Tem aqueles professores que eu vejo que eles querem poder. Então, eles ficam articulando porque querem mais secretários, querem mais ramais de telefone e tal. Eu sempre olhei para aquilo e falava assim, fica você com seu dinheiro, fica você com seu poder, que eu quero ser famosa. E como que eu vou ser famosa? Vou escrever livros e vou ser convidada para o programa do Jô. Estou aqui, né? Deu certo. Meu Deus, mas olha que sonho. Que sonho! Total! Ô Maura, depois eu vou falar aí de um compromisso que você tem com a sua classe. Eu tô sabendo. Pois é, mas antes disso, eu queria... Como é que é o negócio de descomplicar o economês? Jô, eu sempre quis, justamente por querer ser famosa, eu queria que as pessoas falassem, entendessem de economia, como falam de futebol, de regras de futebol, inclusive quando eu escrevi o primeiro livro, o Guga do tênis, né? Estava muito em voga, ele estava ganhando, e eu passava nas ruas, assim, e eu via as pessoas comentando regras do tênis que antes elas não faziam, antes do Guga estar tão em voga assim. E eu falei assim, ai, gente, por que não com economia, né? Eu sei que é um pouquinho diferente, mas eu queria tentar. E eu vi que você colocando exemplos que são do dia a dia na sala de aula, não só o aprendizado é muito mais fácil, eu acho que fica menos cansativo, mais agradável a aula, e vi que isso era possível. Os seus livros estão aqui, os livros, Alex? São João. Ele já queria roubar os... É impressionante. Desculpa, senhor. Ele está com uma biblioteca em casa imensa. Alex, depois eu mando. Está aqui, olha, Decifrando o Economês. É brincadeira, ele não pensa. Decifrando o Economês, 300 perguntas e respostas, dicas práticas de português. Viu, Alex? E... Economia passo a passo. Mas você não para de escrever, menina. Pois é, Jô. Os grandes era para vir aqui. Valor. Enquanto você não me chamava, eu estava aqui. Eu estava escrevendo. Olha aí. Dicas práticas de italiano também? Esse eu trouxe para você, que eu sei que você vai entender tudo. E é um livro sobre historinhas divertidas, assim, em italiano. Tô vendo aqui, De salto alto. De salto alto. Agora, me dá um exemplo aí, por exemplo, do Decifrando o Economês. 300 perguntas e respostas. Tem uma pergunta que eu gosto bastante, que é economia de escopo. E economia de escopo, o conceito é quando produzir 2 bens em conjunto é mais barato do que produzi-los em separado. Ok, dá para entender, mas não era exatamente como eu queria que aparecesse. E aí eu coloco assim no livro, que quando eu era pequena, isso é fato, a minha mãe fazia um doce que você deve conhecer, chamado queijadinha.
que é, né, bem gostosinho. E toda vez que ela fazia queijadinha, que usa a gema do ovo, ela fazia também suspiro, que usa a clara do ovo. Então, se a minha mãe pode fazer economia de escopo, quantas padarias, confeitarias e outras empresas não podem fazer? Porque toda vez que ela ia fazer a queijadinha, se ela fizesse só a queijadinha, ela ia jogar a clara fora. Se fizesse só o suspiro, ia jogar a gema fora. Fazendo os dois em conjunto, ela está fazendo uma economia de escopo, porque os dois em conjunto fica mais barato do que fazer cada um em separado e desperdiçar o resto. E são vários exemplos, assim, de quando eu era pequena e mesmo maior lá na casa da minha mãe, do tipo, a gente perguntava assim, mãe, quando que você vai fazer soufflé? Aí ela falava, já avisei, só tem soufflé quando faz carne assada, porque aí ligava o forno uma vez só e estava fazendo economia de escopo, porque estava fazendo os dois ao mesmo tempo. Você é parente do Henrique Meirelles? Não, né? Não. Nem do Manteiga? Também não. Use manteiga em vez de margarina. Não. Mas, Maura... Mas, só para terminar isso da economia de escopo, Jô, eu falo assim, que a gente vive fazendo economia de escopo. E a dica que eu dou é, toda vez que você falar, aí eu aproveito você está fazendo uma economia de escopo. Então, do tipo, eu vou ao supermercado, aproveito e passo no banco, que está no meio do caminho. Você está economizando tempo, você está economizando a gasolina ou a passagem de ônibus que você usou. Então, toda vez que você falar aí eu aproveito já sabe. Está fazendo uma economia de escopo. Na sala de aula, uma vez, uma menina deu um exemplo, perguntou assim, professor, então quando a gente vai ao salão e marca para fazer cabelo e unha ao mesmo tempo, está fazendo economia de escopo? Eu falei, perfeito, está aproveitando o tempo que você está lá. Se fosse fazer só o cabelo, ia gastar 1 hora lá fazendo cabelo. Se fosse fazer só a unha, outra hora fazendo a unha. Fazendo os dois em conjunto, está fazendo uma economia de escopo. Arranjar um namorado por dia da semana, de segunda a sábado e domingo descansa, que ninguém é de ferro. É uma economia de escopo, tá? Logo experimentando todos em todos uma semana só. Hoje eu não posso falar muito dessas coisas, porque meus alunos estão ali. Não, isso não vale para realmente... Você também tem uma dica sobre o hífen, de hifenizar... Que eu acho que foi a parte mais legal desse livro de português. É a questão do hífen nesse novo acordo. Mas o hífen quando a gente coloca prefixos. A dica que eu dou é a seguinte, sai juntando tudo. Tudo quanto é prefixo, junta com a parte que vem depois. Pré-história, por exemplo. Sai juntando. Aí depois tem uma tabelinha aí nesse livro que fala justamente quando que você deve usar o hífen ou não. Deixa eu te mostrar ela aqui. Dicas. E a primeira dica você saiu juntando, né? Aí viu que tem 2 vogais juntas, separa. Então, do tipo anti-inflamatório, sai juntando. Só que vai ficar o anti, o i com i, aí separa e coloca um hífen. Isso para tudo. Micro-ondas era escrito junto. Agora você coloca junto lá, vê que vai ficar 2 Os seguidos, separa e coloca hífen. E assim por diante. A tabelinha é essa daqui, que eu acho que ficou bem interessante. Assim. Aqui você tem o final, a última letra do primeiro elemento e aqui a primeira letra do segundo elemento. Tem essa matriz. Se juntar e ficar cinza, é junto sem hífen. Se ficar branquinho, separado com hífen. E como é que fica o H? Anti-higiênico, o H é sempre separado. Sempre separado. O H é sempre separado. E esses prefixos também que são acentuados, tipo, como você perguntou, não sei o que você perguntou. Cadê a Gabriela? O próprio prefixo. Eu falei pré-história. Pré-história. Aí ficaria separado pelo H, né? Mas quando o prefixo é acentuado, ele também vai separar. Tipo, pós-graduação. Aí coloca um hífen lá. Pré-história, aí pelo H e pelo pré ser acentuado também. E volta e meia eu me consulto, porque eu acho prática essa tabelinha aí, eu gosto dela. Agora, você também cobra muito do bom português para os alunos de engenharia, por exemplo. Por que exatamente? Quer dizer, a resposta é óbvia, mas eu estou te perguntando.
Não, você porque explicar. Sempre naquela linha do quero ser famosa. Eu não posso, imagina, eu querendo ser famosa aqui no programa do Jô. Aí vem um aluno meu, comete um erro de português, depois falam assim, nossa, você foi aluno da Maura, né? Com erro de português, meu aluno nem sonhar, né, Jô? Tem que saber economia e tem que saber escrever o português direito também. Faz parte da educação, de verdade. Quer dizer, o fato de querer ser famosa faz você uma professora melhor. Eu espero que sim, né? Tá certo. Agora, vamos aqui à cobrança. Se eu não me engano... Deixa eu beber um golinho d'água. Esse assunto é um pouco mais complicado. Você falou na sala de aula, fez uma promessa para os seus alunos. Os alunos estão na plateia, então não adianta mentir. Qual foi a promessa? Que se eles me trouxessem para o programa do show, que eu aprovaria todos eles. E agora estamos todos condenados. Eu por corrupção ativa e eles por corrupção passiva, porque deu certo. Maura, eu acho que você não corre esse risco, porque o importante nisso tudo é a maneira como você exerce a sua profissão e, pelos seus alunos, evidentemente, pela própria reação deles à entrevista, você percebe que eles iam passar de qualquer maneira, porque são todos, me parecem ser, que aluno é um bicho muito safado, mas eles me parecem muito bons alunos. Eles são diferenciados, Jô. São, né? Não é porque são meus alunos, não, mas eles são fora de série, de verdade. E trouxeram você para o programa do Jô. Conseguiram. Né? Aí nada mais justo. Mandaram um e-mail, do que... por favor, ela vai aprovar todo mundo, se ela for. Não, mas tem ainda um adicional aí. Dependendo no final da entrevista. Se não tiver o pode ser que eu recue aí com a decisão. Não seja por isso. Conversei com a professora Maura Montella. Também gostei. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.